que o tal problema extracampo no Atlético era o Hulk que os jogadores se referiam? Deixa eu falar por quê. Deixa eu explicar por quê. Já estou discordando. O Lodge meteu essa, mas não foi claro. E disse que estava feliz com a volta do Minda, né? Feliz com a volta do Minda, elogiou o Minda depois do Hulk dar um esporro nele. Pera aí que eu tenho um contexto para perguntar, tá? Eu não estou afirmando nada, eu estou só contextualizando aqui e jogando a discussão na mesa. Só que aí, depois da situação do ocorrido no domingo, o Maicon vai para a zona mista e numa entrevista para o Rap, ele diz que o problema foi resolvido. Aí o Rap pergunta para ele, qual o problema? Aí ele, não, foi resolvido. Aí, mas qual é o problema extra-campo que foi resolvido? Aí ele, não é comigo, mas foi resolvido. Aí, cara... Mas será que ele não tá falando da reunião que teve no sábado no CT, não? Não sei. Ele deixa claro que sei. ele falou disso da reunião também. Mas ele sabe por que eu tô Rap. falando isso? De ontem para hoje, inclusive ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que conhece o Atlético de cabo a rabo, que trabalhou lá, e que eu tenho profundo respeito, me contando algumas coisas de bastidores. Entre as coisas que essa pessoa me contou, uma delas é aquela confirmação, tipo, mas agora que o Hulk está saindo, que vocês estão falando isso. Não, é que as coisas vão aparecendo num momento como esse. Tanto que o Hulk disse que depois contaria o que está acontecendo, não é isso? E ele vai ter que contar, Então ele né? vai ter que contar, porque ele prometeu. Eu não acho que ele vai contar. Você acha que ele não? Ele falou, talvez um dia, se eu sair do Atlético, as pessoas... Eu também acho que ele não conta. Eu acho que se ele sair em silêncio, ele se queima. Cara. Eu acho que ele se queima. Eu acho que vai contar. Mas ele se queima com quem? Porque ele fez um escarcel todo com a torcida. Mas ele se queima com a torcida. Mas ele não vai mais jogar no Atlético. Eu acho que vai contar na apresentação do próximo clube. Se ele sai... E aí, obviamente que depois que tiver a confirmação da saída dele, o torcedor do Atlético, cara, você sabe que o amor acaba rapidinho, né? Sim. O amor acaba rapidinho. Não acho que vai acontecer com o Hulk. Me desculpa. Não acho. Tem torcedor que já está. O HG, qual foi a primeira pergunta que fizeram pro Jardim na apresentação lá no Flamengo? Sobre o Cruzeiro. A primeira pergunta, pra onde o Hulk for, Botafogo, Fluminense, eles vão perguntar. Eu acho que ele vai contar. Não, Valor, mas eu não tô falando de significar, não. A primeira pergunta na coletiva do próximo clube do Hulk vai ser, Hulk, você disse lá no Atlético que tinha coisas pra falar, tinha coisas pra revelar. Quais são essas coisas? Sabe por que eu acho que o Hulk não vai... Talvez por uma parte da torcida atleticana ele possa se queimar, mas porque ele não vai se queimar no todo, pela bagunça institucional que é o Atlético. Mas se ele não falar, ele é omisso, Valor. O Atlético... Não é omisso, ele não tem que se expor. Ele prometeu, Valor. Não, cara, foi prometido também 4 Hulks. Pelo mandatário maior do Mas ele vai repetir o erro? Não é. Ele pode se preservar. O erro não foi dele. Ele pode se preservar. Foi de outra pessoa. Eu não tô falando que o Hulk é santo. Mas ele também prometeu. Eu não tô falando. Às vezes, o Hulk expôs pra mim várias vezes. Na última vez, depois do jogo do Ceará, ele expõe a instituição. Quando ele fala, eu converso com quem manda, ele expõe pra mim os companheiros. Quando ele fala, aponta pra mim 2 circunstâncias ou 3 de gol. Beleza, mas eu não posso inverter a ordem de quem manda. Eu não posso inverter que o Hulk, por exemplo, manda no Paulo Brax. Na situação do jogo. Quem deveria ter atuado... gosta dele. Quem deveria ter atuado é o Paulo Brax. Porque se o Hulk manda no Brax, acabou, gente. O atleta tem que pegar aquele organograma que tá lá na página oficial dele e deletar, sumir com aquilo. Sabe? Então, só dá a cada um, Guilherme, o seu... Você tá certo. Tá jogando mal pra caramba. Mas não tem comando. Não tem comando. O Hulk está jogando mal. Era esperado um dia, gente. Ele é um super-herói atleticano, como fala boa parte da torcida. Mas, super-heróis envelhecem também. Até o Wolverine lá no filme do X-Men envelhece. O Hulk hoje, ele é muito mais dentro do campo, HG, exposto pela má organização do futebol do Atlético. O que deveria ter sido feito ao longo dos anos? Melhorado-se a qualidade dos companheiros do Hulk para que gradativamente a responsabilidade dele fosse tirada. A gente cobra o Hulk hoje da maneira que cobrava em 21, mas por conta dos vencimentos dele.
Mas é lógico que ele não ia render mais a mesma coisa ao longo dos anos, gente. Nem de Nós longe. estamos falando de 26, ele chegou em 21 e ele deu pra caramba pro Atlético dentro de campo. Claro, não deu de graça, foi bem remunerado pra isso. Mas entende só o que eu tô falando? Dentro de campo, queda, foi mal de expor o Atlético por mais de uma vez, de falar a respeito de técnicos, desde o Milito, o Hulk tá expondo técnicos que saíram do Atlético. Mas nessa do jogo de... Até o Cuca de 21 jogo de ele domingo, expôs, né? eu discordo frontalmente de... o Hulk... Não, ele não abandonou. Me desculpa. Não, foi isso que eu disse. Não, eu só tô colocando todo o contexto o Hulk, porque é mais de uma coisa envolvendo o Hulk, exatamente pelo tamanho do ídolo que é, por tudo que entregou o Atlético. Então, assim, nesse episódio do jogo, o que faltou foi o Paulo Brax. Aliás, cara, cada vez que eu vejo o pronunciamento... Valu, é só um se ele contexto fica nisso calado, que você vai falar. Ele é menos constrangedor do que a fala. Ô, Valu, o Atlético levou uma sacolada dentro de casa, a maior goleada da história da Arena MRV, junto com aquela do Palmeiras de 2024, que também foi 4-0, mas aquela tinha um contexto, o Hulk foi expulso, arbitragem ruim, nervou o time. Dessa vez foi batom na cueca, levou um 4-0, podendo levar 9, o Flamengo tirou o pé no segundo tempo. E aí, cara, quando acontece esse tipo de coisa no futebol, você já comenta assim, acho que o técnico vai embora, acho que vai demitir alguém, acho que o diretor vai embora, acho que o jogador vai ser afastado. Cara, não aconteceu nada. E vou além. Ninguém falou. Porque foi um pronunciamento. Pronunciamento de 1 minuto e meio. Sobre a situação do Hulk. Sobre a situação do Hulk. O Paulo Brax foi incapaz de sentar na sala de coletiva e falar sobre o vexame que tinha acabado de acontecer. Ele não trata como vexame, ele trata como turbulência. Mas inclusive... Momento de turbulência, ele fala turbulência. Mas assim, só voltando no Hulk e batendo também nessa situação na tecla do Paulo Brax. É um erro do Paulo Brax pra mim, desde a temporada passada, pensar em contar com o Hulk pra essa. Porque, cara, no Atlético não existe convicção de absolutamente nada. E dentro do futebol, muito menos. Inclusive do próprio Paulo Brax. Ele não queria a manutenção do Hulk pra essa temporada. Por mais que ele vá aos microfones e diga que ele, Paulo Brax, nunca pensou em tirar o Hulk, nunca pensou numa saída do Hulk, sempre considerou que o Hulk cumpriria o contrato até dezembro de 2026, a grande verdade é, na convicção do Paulo Brax e também dos gestores que estão acima do Paulo Brax, a saída do Hulk era uma situação importante para a atual temporada. Mas foi muito mal conduzida, por isso que ela não aconteceu. Eles queriam liberá-lo no início dessa temporada. Mas foi muito mal conduzida, aí, com notinha no Instagram, então, com mas tudo. O problema não é esse. Eles não tiveram, mais uma vez, convicção, Guilherme. E quando você não tem convicção, você faz de acordo com o que a torcida quer. Eles não tiveram convicção na busca por um treinador, quando foram lá e buscaram o Jorge Sampaoli, porque não era o treinador que contratou. Não era o treinador que eles queriam. E eles deixaram a torcida definir. Eles não tiveram convicção na saída do Hulk, porque não era o que a torcida queria. E aí eles deixaram a torcida definir de novo. Então não tem convicção. O Atlético tem um diretor de futebol que não tem convicção. Ele só agora se manifesta... VP de futebol, VP foi promovido. Ele só se manifesta quando há pressão. Sem pressão, ele não se manifesta. Porque depois da derrota pro Flamengo, era obrigação dele pegar o microfone e falar, gente, aconteceu isso, isso e isso, nós vamos tomar medidas drásticas, sérias, importantes, papapá. Não, ele fica quietinho na dele, vim esclarecer o Hulk, aconteceu isso, isso e isso, e a gente espera definir o mais rápido possível. Peraí, pô. Deixa eu ler alguns só rapidamente aqui, que tem superchats acumulados aqui. O Herculino tá em Extrema, no sul de Minas, tá dizendo, tá no trabalho hoje, mas vou estar no trabalho hoje, mas torcendo pro Cabuloso. Já cheguei da academia ligado em vocês, o Herculino, lá de Extrema, no sul de Minas, muito obrigado. O Charles José, quero o Hulk longe do Galo. Tecnicamente não entrega mais nada. Quanto à história dele, nosso amor por ele será intocável, independentemente do que ele falar. O Charles Santos, dizendo aqui, não acho que o Hulk vai falar. Na verdade, acho que ele é obrigado a falar. A única forma do Hulk sair sem queimar sua imagem é limar o R, que aí deve ser o Rafael, né? Pois certamente eles vão tentar jogar a culpa no Hulk. Eu acho que ele tem que falar. Edilson mandou aqui, gente, é vergonhoso para um clube do tamanho do Atlético ter com Hulk essa pauta de mimimi, está envergonhando o clube ainda mais. E o Israel mandou aqui, vocês estão pegando demais no pé do cara, não vai ter golpe, deixa o Brax trabalhar, galera. Ontem eu recebi uma mensagem, deixa eu ver se eu posso ler ela aqui. O Paulo Brax não tem tamanho para ser o diretor de futebol do Atlético, essa é a grande verdade.
Aqui, ó, eu recebi essa mensagem aqui e eu vou ler para vocês aqui. Depois, aspas aí para quem enviou. Depois do fiasco do treinador da Sub-20, que ele indicou de não responder ninguém, mentir em todos os processos e prazos das obras, escolher treinador e atletas mal desse jeito, perder o estadual depois de 6 anos, ele ainda está lá, né? Essa questão do prazo das obras aqui, isso não é do Paulo Brax, né? Enfim, não cuida disso, você cuida da pasta futebol. Aí eu tô de futebol, mas escolher treinador e atletas mal desse jeito, perder o estadual depois de 6 anos, ele ainda está lá. Essa pessoa falando aqui exatamente do Paulo Brax, né? Uma pessoa do Atlético que mandou isso aqui. Então, assim... ninguém apareceu, quase 48 horas do vexame, ninguém apareceu. No pé, mas por mais que ele tenha prestígio dentro do clube, não me parece realmente que a coisa vai andar com ele. Sinceramente que não. Tem prazo de validade, né? Só agradecer o Luiz do Deus Me Dibe, tá ligado aqui no nosso programa, ele mandando aqui as aspas do Hulk, né? Abre aspas para ele. Quem sabe, quando eu sair do Atlético, não sei, pela conversa que tive com quem manda, talvez eu possa sair do Atlético no meio do ano ou no final do ano. Quem sabe quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado. Então ele condiciona, tá? Ele não garante que vai falar, só para deixar essa... o que eu tenho de informação, já contei isso, não sei se foi na televisão ontem, né, que um agente de um jogador me falou que esse jogador dele disse para ele que o Hulk não é líder, que o Hulk é um cara muito na dele, que embora ele seja um ídolo, que a torcida goste muito dele, ele não é um líder ali dentro, que ele é um cara muito individualista, etc e tal. Um jogador contou para esse agente me contou. E vocês lembram que o Batalha teve uma treta pesada com ele. Jogo da Copa do Brasil no Maracanã. Teve uma treta pesada com ele. Então, assim, parece que aquilo ali... não só com ele, viu? Não só com ele. De cobrar... O Batalha ficou indignado, né? E mais dedicação e tal. E aí, eu junto... Presta atenção, hein? A pergunta que eu fiz pra vocês agora há pouco. Se esse negócio do extracampo não tinha relação. Porque, vamos lá. Primeiro, as declarações do Barba, naquela coletiva... Depois que começa a falar da saída do Hulk, ele dá uma amenizada nas declarações, eu estou me referindo ao Barba, aí o Lodge elogia o Minda, que acabaram de tomar um esporro de 3 minutos do Hulk. Contra o Ceará. E depois ele fala de extracampo, aí depois que resolve que o Hulk vai embora do vestiário, entra no carro e vai para casa, me sai o Maicon na zona mista falando que resolveu, gente. Peraí, vão ligar os pontos aí, ué. Eu de fato... Assim, uma coisa é a história do Hulk, outra coisa é o fato dele ser ídolo, de ser um cara que a torcida maluca por ele. Eu acho que é o maior jogador da história do Atlético. Agora, outra coisa, eu tô só ligando os pontos. Mas, HG... Você não acha que o time teria uma postura diferente em campo, então, se isso que eu ia falar, não mudaram a atitude. Porque a atitude foi a mesma, só que aí é o seguinte... Foi o mesmo time fronha. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. O lance de ter algo extra-campo, do Hulk, que eu te falei, que o Hulk teria um dia lá no meio dos jogadores, tô me devendo 5 pau, não sei o que tal. Então, quer dizer, não sei, cara, pode ser um problema. Agora, de ter entrado em campo e ter jogado aquilo que jogou contra o Flamengo, vai pela qualidade do elenco e vai por um time muito mal estruturado pelo Barba também. Faltou atitude. Porque eu acho que o Atlético jogou mal, acho que o Barba escalou, não é que escalou mal, né? Acho que ele escalou um cara errado, 2 peças erradas. Mas eu tô dizendo que a postura do time em campo diz muito sobre o trabalho dele também. Não, diz muito sobre as peças que tem. Pra mim, diz mais. Diz mais a respeito das peças. Menos qualificado que dá jogo contra o Flamengo. Não, é porque o Red Bull Bragantino meteu 3 nos caras. Não, mas lá os caras são físicos, lá os caras correm. Então, eu já falei, o elenco do Atlético pereceu, gente. Mas é questão de postura. Ninguém tira mais. Ninguém tira. Não é só questão de técnica, é postura. Os caras não têm postura. Nenhum técnico vai conseguir tirar deste elenco hoje do Atlético o que o Milito tirou em 24, por exemplo, gente. Eu entendo isso. Mas a gente olha, falando de postura dos caras. De uma forma geral, se olha muito pra esse elenco. Pô, esse elenco chegou na final da Copa do Brasil. Eu entendo o que você tá falando, mas eu tô falando de postura dos caras. Você não acha que a postura tinha que ser diferente? Cara, aí pra mim tem a ver com os caras. Eu não tô falando sobre a postura ser igual a 2023. Mas o elenco não teve uma postura completamente diferente
diferente no jogo contra o Flamengo. Bem, pra mim tem o Atlético podia ter tomado uma surra de 12-0. Tem a ver mas com uma os postura caras. diferente, não com o Atlético não teve. Não, eu tô ele com não você tem como nessa. apertar a garganta eu discordo do HG. Isso, eu discordo do HG. Ele tem como apertar a garganta dos caras e falar, Michael, acompanha até o final, Plata, dá-lhe uma pancada nas pernas. Os caras não têm hoje uma postura minimamente decente. O Atlético é um time que não faz falta, Valu. O Atlético é um time que não faz falta, que não mata a jogada. Gente, o Atlético jogou com 2 primeiros volantes, como o Valu trouxe, que o Atlético trata como 2 primeiros volantes. Maicon e o Alan Franco. Os dois contribuíram defensivamente em uma vez só e foi o Maicon. O Alan Franco não conseguiu fazer uma jogada de defesa. O HG que chamou atenção pra isso. Foi e a gente abriu o soft score e não conseguiu nada. Um desastre. Aliás, isso é postura. O Alan Franco não é ruim desse jeito. Aliás, o Bernardo da Cruzeiro Stats me mandou aqui, hoje pela manhã, ele disse aqui, bom dia, HG, vi você falando sobre o Alan Franco ter 0 ações defensivas. Ele nunca tinha repetido uma atuação assim no Brasileiro pelo Atlético, considerando o mínimo de 45 minutos. Foi o único jogador de linha do Atlético que conseguiu esse feito em 2026. Então... O HG, o Alan Franco não tá cansado, não. Ele nunca é poupado, ele nunca fica fora, cara, nem quando é time reserva. É um ponto que merece essa discussão, porque semana passada a gente falou lá no Donos da Bola... Ele nunca fica fora, cara. Ele falou nos Donos da Bola a sequência de jogos, eu não sei quantos jogos em sequência, levando-se em conta aquela matemática de que a cada 8 jogos o jogador fica muito exposto a uma contusão, ele me parece ter uma sequência muito maior que isso. Entendeu? E outra coisa, nós não estamos falando de um jogador com qualidade. Você fala assim, cara, titular absoluto que joga pra cacete, então tem que escalar porque ele responde bem. Cara, ele é limitado, mas ele é titular, mas ele é limitado. Diz mais a respeito do elenco. Tô com você. Aí alguém vira e fala assim, o Pérez, pô, não é o Enzo Pérez, me ajuda, o Enzo Pérez mas os números dele são bons, me as ajuda aí, atuações não também. é o Enzo Pérez. E as atuações também. Então, Ontem você brigou comigo falando, agora o negócio é só ele jogar, você agora porque é jogador de origem da posição, mas pede o Alan Franco de lateral direito agora, e não quer o volante de origem na posição. Pelos serviços que o Alan Franco não jogou bem de lateral direito, não, HG. Vai você, cara, porque o Enzo... Você tá falando do Pérez como se fosse o Enzo Pérez. Não é, esse é do Chelsea, mas não é ele isso. Jogador de ele não é esse números. cara. Ele não é esse cara. É muito mais fácil o meio campo da... Não é o cara que você tá falando. Não, mas nem o Alan Franco é o cara que vocês estão falando. Quanto o poderoso Juventude de Carrias. Não interessa. Me ajuda aí. Não interessa. Interessa sim. De Las Piedras. Interessa. De Carrias pra confrontar você. Que agora você fala em números só. E o campo, HG, olha a partida do... O Pérez não aguentou correr atrás do Neymar, que corre mancando, HG. E você queria ele correndo atrás do Arrascaeta, HG. Deixa eu contar uma coisa pra você. Deixa eu contar uma coisa pra você. Você acabou de aplaudir a pergunta do Guilherme de que o Alan Franco tá morto. Fisicamente. E tá. Claramente. O Maicon contra o Coritiba, nós já chamamos a atenção aqui que não tá conseguindo correr. Tá acima do peso. Coritiba, e o Domingos falou que escala os caras por quê? Aí, o que acontece? Por causa do treino. O jogador... Pois é, mas então... O Pérez está treinando pior do que o Franco, cansado. E o Bernardo, então, tá voando nos treinos. Cara, com certeza. Só tem essa explicação. O Natanael tá voando nos treinos. Tá treinando melhor do que o Preciado. Ridículo. De acordo com o que... O Domingues falou... Se ele escala o melhor... O Natanael tá treinando melhor do que o Preciado. Se ele escala quem tá treinando bem, por que o Reinier não tá jogando? Ele era titular e depois sumiu do time. Porque caiu, provavelmente. Mas 2 treinos caiu no escalo? Eu tô me baseando no que o Domingues falou. Mas é loucura. Então o Reinier não treina bem e não joga bem, né? Um erro que o Domingues comete é escalar o Bernard, gente. Pelo amor de Deus. Ele vai morrer abraçado com o Bernard. Ontem eu tendi a concordar na maioria das situações que o Valu tava trazendo e na discussão dele com o HG. O grande ponto é escalar o Bernard, insistir num cara que hoje ele não é útil pra esse elenco. O Bernard hoje, gente, ele é 0 no elenco do Atlético. O Eltinho falou exatamente isso. O Bernard não devia estar aqui, Thiago. A discussão é muito mais profunda. Mas ele não pode ser o eu não falei. Você falou que você tá tentando colocar palavras na minha boca. Eu não falei. Eu falei que o Domingues disse na coletiva que escala os jogadores que estão treinando bem. Não, eu não vejo treino. Eu não posso afirmar de coisas que eu não vejo. Então como é que você... Desculpa. Então como é que você pode afirmar que o Tomás Pérez não pode jogar porque não tá treinando bem? Porque, de acordo com o que disse o Domingues, HG, o Domingues falou na coletiva, ele foi perguntado. Mas ele não tá tendo coerência, Valu. Olha as escalações dele. Eu não posso dizer isso, eu não vejo o treino, Valu, senhores. Cada dia é uma escalação diferente, Valu. Ele definiu que
escala os que treinam ele, não sou eu, Thiago Então Valu. não tem coerência, porque num jogo ele mete, aliás, numa sequência ele põe o René, na outra o René não aparece. Todo dia uma escalação diferente. Porque ninguém entrega, Guilherme. Eu não acho que ele queria ficar mudando. Então quem treina bem na quarta não treina bem no sábado, porque ele muda a escalação todo dia. Aí a gente pede um time base aqui, você vem todo pimpão. Não tem time base, ele tá à procura disso. Mas aí o Cruzeiro precisava ter, a gente cobrava aqui. Pronto. Não tô comparando, cara, o Cruzeiro é muito o elenco do Cruzeiro é muito melhor, são tá? situações mas o que eu tô dizendo é o distintas. seguinte, se a cada jogo, velho, ele escala um time, ele deixa uma sequência, o Cacerra não joga. Aí o Cacerra entra, faz um gol, no outro não joga. Eu fui quem falei do Cacerra precisar de ter mais minutos aqui. O Flamengo. Porque pra maioria aqui, Cacerra, ó, bota num trem, devolve pra Rússia, inclusive pro senhor. A maioria não. Não, senhor. A maioria não. Você tem que apontar pro seu advogado que não tá aqui, que deve estar te ouvindo. Então fala com ele. Não, ele tá enfermo hoje, eu vou provar. Porque o seu advogado falou que ele era ruim, por isso ele não jogava. E eu também falei. Eu falei que eu queria esperar. Não vem não. Não vem não. Chama o intervalo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!